Ok, pessoal. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo um teste aqui básico, como que não quer nada. Vou estar passando a apostila. Eu sempre falo para vocês, né, para lerem a apostila, para somar junto ao conteúdo. Então vamos fazer um teste aqui e ler nós dois, ou mais se você estiver assistindo a aula em conjunto, ao mesmo tempo. Vamos ver aqui no que dá. Então, começamos agora o capítulo 8, Razão e Emoção nas Artes, certo? Iremos estudar agora o começo do Barroco. Então, de hoje, esse é o tema, né? Vocação de São Mateus de Caravaggio. Acho que. Podemos continuar. Vamos lá. Barroco. Você é uma pessoa que age mais conforme seus pensamentos racionais ou de acordo com os impulsos do seu coração? Ao longo da história, artistas também se mobilizaram sobre a influência da racionalidade ou da emotividade, priorizando ora um, ora outro. Então é o seguinte, primeiro passo, né? Quando você tem a criação de obras de arte, sempre tem uma primeira pergunta inicial que é: o que te move a fazer essa obra? É a razão? É a emoção? É dinheiro? É fama? É status? Se você tem um objetivo de fazer uma obra, qual é o que você mais leva em consideração? As medidas, a técnica, ou então você se deixar levar por uma inspiração divina, sei lá, enfim. O filósofo alemão Nietzsche pensou em uma maneira de se referir a esses polos na arte, apolíneo e dionisíaco. E preste atenção porque esses são ser termos que nós iremos falar muitas vezes, né? Apolíneo em referência ao deus grego Apolo, representante da beleza fundamentada na razão, de forma harmoniosa, equilibrada e organizada. Então, assim, toda vez que nós falarmos sobre a arte ligada à razão, ligada à matemática, ligada à lógica, ligada a esse estudo, por assim dizer, nós estamos falando de uma arte apolínea, né? Apolo, Sol, a ordem. E dionisíaco em referência a Dionísio, deus do vinho, que representa a loucura, a beleza apaixonada, desordenada e incontrolável, como a própria natureza. Então, quando você tem aquele artista que joga a tinta nas telas, aquele artista que pinta algo que tem a ver com a sua paixão, então aquele músico que faz aquela letra, sabe, que bate lá no fundo do poço, então, nós falamos disso que é uma arte dionisíaca, né? Um polo dionisíaco, que é essa coisa do, não do extremo, mas do apaixonado, do forte. Para Nietzsche, a arte precisa dessas duas forças para acontecer, mesmo que em medidas diferentes. Na história da arte europeia, pelo menos até meados do século XIX, temos a impressão de que há uma tendência de cada época e de maneira alternada para a predominância do aspecto apolíneo ou dionisíaco. Isso, nós não chegamos a estudar períodos artísticos até agora. Né? Toda vez que nós estamos estudando arte, nós vemos aspectos da arte e tal, mas já está na hora de começar a se acostumar com esses períodos. Então, assim, tem épocas que os artistas eles convergem a um tipo de arte, a um tipo de técnica, a um tipo de se fazer arte. E aí, passado o tempo, nós damos um nome a esse movimento, a essa ideia, a esse conjunto, a essa moda, por assim dizer. Essa primeira moda que nós vamos estudar é o barroco. Beleza. Para encontrarmos exemplos disso, basta pensar na história a partir da Idade Média, em que se predominava a religião sobre o pensamento geral, até mesmo em relação aos temas e motivos para se fazer arte. Nesse momento, o aspecto emocional, dionisíaco, se acentuava, pois é nele que a fé encontra sua maior sustentação. Então, assim, é, no, na Idade Média, você tinha toda uma arte que era voltada para a religião. Então, quase todos os temas das obras, das pinturas, tinham a ver com religião. Então, eram anjos, Jesus, cenas da Bíblia, orações, tudo está voltado em torno de Deus, em torno do cristianismo. Em seguida, a partir do século XV, houve o Renascimento. Né? Então, esse já foi um período histórico. E aí vocês, né, pegam com o professor de história tudo mais detalhes. Vamos continuar aqui. Que resgatou ideias clássicas dos gregos. Então, o Renascimento, ele acontece durante a Idade Média, depois. E ele é um período que tenta se renascer. Então, digamos que houve um período de morte e está na hora de nascer de novo. Então, nascimento, renascimento é a palavra. Como que a gente vai renascer? Vamos resgatar aquilo que foi nossa base antes.
Então, quando você tinha arte grega, que tinha a questão da racionalização, do belo e tudo mais, o pessoal tentou resgatar tudo isso, porque viveu-se uma época de muito foco no religioso, e agora o pessoal quer sair disso para entrar no humano. Então, já continua até o texto aqui. Que resgatou ideais clássicos gregos de valorização do ser humano e suas capacidades intelectuais, por meio do desenvolvimento das ciências, demarcou assim um momento cerebral, racional, revelando dessa maneira a predominância do caráter apolíneo. Então lembra? Dionisíaco, paixão, apolíneo, razão. No Renascimento, a intensa busca pela perfeição nas representações em pinturas e esculturas trouxe grandes inovações para as artes, como estudo de anatomia e desenvolvimento das técnicas de perspectiva e sombreamento. As imagens de pessoas, animais, objetos e paisagens e obras de arte atingiam um ápice técnico em realismo, ainda que idealizadas para corresponder aos ideais clássicos de harmonia das formas. Então, basicamente é o seguinte: à medida que o tempo vai passando, a técnica vai aumentando, o pessoal vai querendo cada vez mais chegar numa fotografia, fazer uma pintura que corresponda à realidade, que você olha e fala, nossa, isso poderia realmente existir. Então, o ápice dessa técnica, ainda que a ideia seja, por exemplo, hoje em dia nós temos uma técnica chamada hiperrealismo, quando a pessoa faz uma pintura, faz um desenho que é tão próximo do real, tão próximo do real, que é mais real do que a realidade. Por isso que o pessoal chama de hiperrealismo. Então, aqueles desenhos que você fala, nossa, isso é obra de arte, tal, tal, tal. A arte não está ligada necessariamente à técnica, mas nesse período era considerado isso. Você era mais artista quanto mais técnica que você tinha, quanto mais perfeito você era na hora de produzir uma obra, seja ela uma escultura, uma pintura, música e assim por diante. Continuando. E depois do Renascimento, o que ocorreu? A predominância foi apolínea ou dionisíaca. Então, assim, retomando aqui, né, só para dar esse resumão básico. Você tinha durante muito tempo, no começo da Idade Média, uma arte voltada para a religião. Ok. Essa arte religiosa era uma arte dionisíaca. Não porque Dionísio era um deus grego, romano, enfim. Mas porque era calcada nessa paixão, nessa fé. Quando o pessoal quer abandonar esses ideais religiosos, eles se voltam para a razão. Eles querem a técnica, eles querem a ordem, eles querem outra coisa. Então aí já é uma arte apolínea, certo? Então vamos lá. Mas e depois do Renascimento? Né? Então nós tivemos primeiro a dionisíaca, depois a apolínea e agora. Será que foi dionisíaca de novo? Será que foi a apolínea de novo? Qual que foi o rolê? Vamos lá. Primeiramente, é importante lembrar que os períodos nas artes não mudam de um dia para o outro e também que eles não fazem com que todas as obras sigam sistematicamente as mesmas regras. Há um processo gradual de mudança do pensamento que conta com várias influências do contexto histórico. E, apesar dos artistas refletirem sua época e influenciarem-se uns aos outros, cada um tem suas particularidades. Esse é um trecho importante para pensar o seguinte: quando nós falamos de períodos artísticos, não tem uma coisa do tipo, olha, a partir do dia 25 de 8 de 2020 começa o período tal, a partir de não sei o que começa a coisa tal. Às vezes nós temos uma coisa do tipo, a partir dessa obra começa o período X. Só que nunca é realmente aquela obra. Às vezes já tinham outras obras que estavam caminhando para aquilo, para depois se transformar, né, no que era a base. Então, assim, não é do dia para noite. E também não é que, por exemplo, nós estamos estudando barroco, então todos os artistas dessa época eram barrocos. Não. A técnica, é que nem hoje em dia. Você tem uma coisa na moda. Não é porque algo está na moda que todo mundo usa. Não. Tá na moda, ok. A maioria das pessoas vai usar, você consegue perceber uma lógica, né? Você consegue perceber que tem algum sentido na roupa que as pessoas estão usando, mas até então não é obrigado todo mundo usar. Ok. Após o período do Renascimento, nasceu na Europa um estilo que recebeu o nome de Barroco. Esse nome inicialmente carregava um sentido pejorativo em referência às suas características consideradas exageradas e até mesmo grotescas pelos críticos. A palavra barroco significa pérola irregular, uma formação relacionada à beleza, mas que em sua criação natural passou por processos que a deformaram. Então, né, traço rápido de biologia, o que vem a ser a pérola? Quando um grão de areia entra
Uma concha na ostra? Não lembro agora o nome do animal. Enfim, quando entra nesse animal, ah, ele começa a criar uma camada por cima desse grão e vai criando camada, vai criando camada, vai criando camada, até que surge a pérola. Então, o pessoal, quando abre, simplesmente tem uma bolinha brilhante lá e é uma coisa extremamente valiosa e para o animal extremamente dolorosa, diga-se de passagem. Em geral, essa pérola ela é uma bola perfeita. É um círculo, né? É uma forma, um volume perfeito. Só que tem pérolas que são irregulares, então ficam parecendo como se tivessem sido mascadas ou coisas do tipo. Barroco originalmente significa isso, uma pérola irregular. Então começou como uma piadinha. Sabe quando você coloca um apelido na pessoa e a ideia é você zoar aquela pessoa, mas de repente aquele apelido se torna algo legal? E aí o que era originalmente uma coisa ruim passou a se tornar uma característica e muitas vezes a pessoa nem é conhecida pelo nome, é só pelo apelido. Enfim, seria mais ou menos isso. A arte feita no período barroco ultrapassa as barreiras das regras clássicas exaltadas durante o Renascimento, abalando sua harmonia apolínea. Então, a gente sai do apolíneo e vem com força no dionisíaco. Por isso gerou o estranhamento dos olhares dos mais conservadores. Além disso, o barroco não renegou os conhecimentos desenvolvidos no período anterior, mas os absorveu e inseriu no centro de seus conflitos característicos. Então, assim, também não vamos achar que vai ser dionisíaco, então vamos jogar balde de tinta na tela ou coisa do tipo. Não, isso vai acontecer muitos séculos depois. O barroco ele pega todas as técnicas de pintura aprendidas e usa essas técnicas para poder mostrar a sua própria força, a sua própria paixão. Razão e emoção não se excluíram nesse momento, mas conviveram como contrastes na alma e na mente dos artistas, assim como luzes e sombras. Então, quando você tem o barroco, ele tem uma ideia de muita paixão, ele tem uma ideia de muita fé, ao mesmo tempo de que é uma técnica absurda, é um cuidado na preparação também absurdos. Tem que entender também o período de que acontece. A arte ela tem essa mão dada com a história, né? Então vejam bem que já sou até amigo do professor Léo que se complementa. Entender o que estava se passando nessa época é essencial para você entender o barroco como um todo. Mas enfim, depois a gente entra nesse ponto. No entanto, há muito mais sobre como o pensamento barroco se desenvolve nesse jogo de contrários, a começar pelo contexto histórico. Nossa, acabei de falar isso. Na época, a Igreja Católica buscou retomar o poder perdido durante a Reforma Protestante, ocorrida no início do Renascimento. Foi mais ou menos assim: quem dominava tudo era a Igreja, e aí começou a vir uma nova religião, o protestantismo, e eles começaram a ganhar muito espaço. E a igreja falou: não, pera lá, vamos organizar isso aí. E aí você tem o Conselho de Trento, que a galera se organiza para tentar retomar o poder que havia desde então. Então, beleza, continuando. Esse movimento é chamado de Contra-Reforma e a arte barroca foi intensamente utilizada pela igreja como propaganda das suas causas, a fim de recuperar a atenção dos fiéis por meio da emoção. Então, assim, o, a igreja dominava e aí veio o protestantismo e quis reformar, né? Reforma protestante. E aí veio a igreja e falou: não, reverse. Pegou a carta do Uno, vamos fazer uma contra-revolta que quem manda aqui sou eu. E aí a propaganda, né? Nós já sabemos a força que ela tem, foi utilizada, principalmente as imagens do barroco, para chamar a atenção dos fiéis, para poder causar emoção e trazer de volta todo mundo à sua própria religião. Michelangelo Merezzi de Caravaggio, 1571, nasceu em 1571, morreu em 1610, mais conhecido simplesmente como Caravaggio. Caravaggio, né? Eu falei brincando, mas enfim, o nome é Caravaggio. Enfim, sobre pronúncia de nomes a gente vai ter uma aula, um conteúdo depois sobre isso, vamos passar adiante. Foi um artista central no período barroco. Suas obras refletem muito bem as características que definem esse estilo. Na obra A Crucificação de São Pedro, há muitos elementos da estética barroca. A pintura retrata a passagem bíblica em que o apóstolo Pedro é condenado à morte e crucificado de cabeça para baixo por dizer não ser digno de morrer como Cristo. Então, essa é a obra que está falando, né? Observe que o pintor poderia retratar essa situação no momento que ela estivesse finalizada, né? Com a cruz já posta e Pedro sob ela, já morto, talvez, mas em vez disso ele escolheu o momento em que a cruz vai sendo levantada com o peso do homem sobre ela, demonstrando toda a dor na ação.
Então, assim, ele poderia simplesmente ter colocado o desenho, né, a pintura do cara de cabeça para baixo, já morto, e aquela força. Só que não, ele escolheu um momento e de maior dor, né, que seria você tem as mãos perfuradas, você vai ser colocado de cabeça para baixo, ainda está vivo. Dá para perceber aqui que não é um corpo sendo só exposto, né? Ele ainda vai morrer. Então, ele vai assim, ele vai na cerne, ele fala, não, peraí, vamos causar essa emoção assim no máximo, no momento maior de dor. Para isso, o Caravaggio se utilizou de uma composição diagonais. Então, diagonais é o quê? Ó? É, as obras do renascentismo, vamos ver, aqui para cima tem, não tem, não tem. As obras do renascentismo elas são muitas verticais, horizontais, são formas geométricas bem definidas. No barroco é muito comum o diagonal, então são essas linhas que dão a intenção de movimento. O em pé, o deitado, tem uma função de estabilidade, de força. O diagonal tem uma expressão de energia, sabe? De que está se movendo. Então aqui é um momento que você consegue imaginar o que vai acontecer depois disso. Então uma cruz vai ser levantada, tá? O seu cérebro completa a ação. Ó, um formato de X que você consegue ver. Ó, como tem várias partes escuras, as partes claras você consegue ver claramente, né, uma forma próxima do X. Enfim. Com os corpos dos homens que levantando a cruz, depois de explorar. Essa ideia de explorar diagonais para demonstrar movimento e dinamismo é bastante característica nas obras barrocas. Outro elemento, tanto do barroco quanto do próprio Caravaggio, é o uso forte. É o uso do forte contraste entre luz e sombra. Isso é muito importante. Chamado de chiaroscuro. Chiaroscuro. É isso mesmo, acertei. Essa é uma característica que você vai perceber bastante. Ó. Vamos subir aqui no, né, voltar para a apostila aqui no comecinho e tal. Olha como no barroco você tem muito escuro. É muito preto e as áreas claras ficam mais destacadas ainda. É como se tivesse uma luz que vem do além do aquém, iluminando uma parte da obra. Você vai procurar as obras barrocas, você vai perceber muito isso. As formas elas têm muito de diagonal e tem muita luz e sombra pesada. Não é uma coisa... Por exemplo, aqui, ó. Essa obra, tá vendo como ela é toda iluminada? No barroco, a Ninfa de Galateia, né? O Triunfo de Galateia, de Rafael Sanzio. Toda ela é iluminada. Se ela fosse uma obra barroca, toda essa parte clara aqui estaria escura. O pessoal escolheu um lugar de onde a luz vem para iluminar o resto, como se fosse apenas um spot de luz. A Lamentação de Cristo de Giotto de Bondone, né? Essa daqui. Tudo tá claro, ó. Você tem um sombreamento, mas ele é muito leve. Eu não tenho como dizer aqui se a luz está no alto, se a luz está à direita, se a luz está à esquerda, de onde é que está vindo a luz. Aqui eu sei claramente, a luz está vindo desse ponto aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então eu tenho dois spots de luz e apesar de serem dois pontos de luz, não deixam tudo claro, certo? Continuando, aqui na apostila de vocês já tem Caravaggio, quando quem conhece mais da obra, então já entra aqui no link e dá uma olhada, né, enfim, nele. O fundo era tão escuro para concentrar o foco de luz nas imagens que configurou uma técnica de pintura chamada tenebrismo. Além disso, Caravaggio explorava algo bastante inovador, feições e corpos de pessoas reais, sem idealização, como acontecia no Renascimento, e com movimentos físicos muito humanos, esforçados, desajeitados e até esquisitos, ou seja, movimentos físicos naturais. Então, assim, perceba que aqui o cara ele não está trabalhado no tanquinho, na academia e tudo mais, coisa que os gregos faziam. O grego ele tinha a ideia de que tudo tinha que ter uma perfeição, né? A proporção áurea. A obra de arte ela revelava o perfeito. O Caravaggio não, são pessoas normais, entendeu? Você pode ver que o cara aqui é careca, não tá com a barba desgrenhada, tal. Aqui também, ó, não tem uma questão de perfeição, de força. Eu tô aqui porque eu sou maravilhoso. Continuando. Como modelos para suas figuras santas e divinas, Caravaggio utilizava todo tipo de homens e mulheres do seu convívio em bares e bordéis. Tudo isso faz com que o público de suas pinturas se aproxime mais das cenas que ele retrata, entendendo-as como reais e identificando mais como as pessoas de carne e ossos pintadas ali. Reunindo essa sensação à dramaticidade teatral promovida pelos efeitos de luz e movimento que o pintor utilizava, sua arte barroca causa muita comoção nos espectadores. Então, assim, sabe quando nós falamos sobre representatividade, você se enxergar na propaganda, você se enxergar nos filmes e tal, é mais ou menos isso.
Quando você, por exemplo, vai assistir um filme americano mais antigo, os adolescentes que aparecem, na verdade, são atores de 20 e poucos anos. Sabe? Você olha aquilo e você sente que os adolescentes não são assim na vida real. Quando você vai ver uma obra que já escolhe atores que têm a idade certa e tudo mais, você é muito mais fácil se enxergar naquilo. Quando você pega pessoas reais, sabe? Na vida real a gente não é perfeito como no Instagram, no Facebook, coisas do tipo. Ele ia nisso, então tinham defeitos os corpos, porque eram normais, né? O corpo humano ele é perfeito como concepção, mas como estética a gente pode encontrar várias coisas que são consideradas ou não bonitas, e aí depende de opinião, mas enfim, isso é papo para outro dia. Né? Me empolguei aqui, vamos continuar. E nas esculturas, como isso acontecia? Observe duas imagens que retratam. Opa, desceu demais. Observe duas imagens que retratam o personagem bíblico Davi. Comparar a representação de Davi, feita por Michelangelo no Renascimento, e outra por Gian Lorenzo Bernini, no período barroco. É uma boa maneira de identificar as características barrocas. Ambos representam o mesmo personagem, né, o Davi que enfrenta Golias. Então aqui, ó, você vê que no grego o pessoal pensa no perfeito. Então, corpo com todas as medidas, músculos. Esse era o ideal de beleza. Se você quer ser bonito, você tem que ser assim. No barroco, não. Você já tem ó, a forma diagonal de novo. Ó, você vê que aqui ele está em pé, está reto. Aqui ó, ele está na posição diagonal, está na posição no meio do movimento para jogar a pedra na testa do Golias. Então vamos continuar. As duas esculturas retratam a mesma história. O jovem Davi prestes a enfrentar o gigante Golias em combate, portando apenas pedras e uma funda, que é uma correia de couro utilizada para arremessar objetos. Repare nas linhas de cada obra. A escultura barroca traz o personagem com mais diagonais de tronco, braços e pernas, enquanto a obra renascentista é mais equilibrada, vertical. Portanto, há muito mais movimento no Davi de Bernini. Dessa maneira, mais relações de luz e sombra são produzidas pela obra barroca. Outro ponto importante a se observar são as relações de tensão e relaxamento propostas por cada obra. O Davi de Michelangelo, apesar da situação de perigo, mantém sua postura harmoniosa e plena. Tem um rosto perfeitamente simétrico e sem expressões que possam lhe deformar as feições. Você tem que lembrar que aqui antes, em tese, né, que se fosse uma foto, seria aquela foto antes deles enfrentarem a morte, porque o Elias era um gigante, era perigoso, e pipipopó, já conhece toda essa história. Então, assim, enquanto o Davi de Michelangelo tá ali tranquilão, né, lindo, pleno e belo, o Davi do Bernini não. Você já tem aqui uma expressão de raiva, de medo, de dor. Você pode olhar e ter a sua própria interpretação. Você tem todo um movimento, você tem todo. É muito mais vivo. É como se tivesse pego um frame ou coisa do tipo. Aqui o Davi de Michelangelo ele tá posando pra foto. Sabe? Ele tá ali preocupado em ser o bonitão, em ser o top. Enfim, voltando. O David Bernini demonstra a tensão de sua expressão, com lábios e rosto contraídos, e seus músculos prestes a realizar o esforço do lançamento da pedra. Eita, aqui só tem obra bacana. Se hoje as mulheres ainda encontram dificuldades para se estabelecer no mundo das artes, imagine como isso acontecia no século XVII. Artemisia Gentileschi. Será que é assim que pronuncia? Eu espero que seja. Conseguiu romper essa barreira e hoje é reconhecida como uma das mais importantes representantes da pintura barroca. Com a obra Judite decapitando Holofernes, traz sua visão do tema já exposto em pintura por Caravaggio, conferindo aos personagens sentimentos, de maneira que só um artista com a vivência de Artemisia seria capaz. A artista enfrentou situações muito difíceis em sua vida, de opressão e agressão por parte de homens como seu pai, seu professor de pintura e até mesmo do juiz que a defendeu do ataque de seu professor. Então, assim, tá decapitando, né? Decapitar, arrancar a cabeça. Então, aqui, ó, veja que o Caravaggio tem as características do barroco. Então, nós já comentamos, ó, perceba como ambas as obras da mesma época, barroco, elas têm muito escuro, ó, tem muita área de preto. Se você quiser imprimir isso, você vai gastar uma boa parte da sua tinta. E muitas áreas de claro, então tem muito contraste, né? São movimentos, então aqui ó, perceba a linha. Será que na gravação aparece a seta? Eu tô mexendo aqui, né? E vai que não aparece, espero que apareça. Mas veja a obra e perceba como você tem muito mais movimento, muito mais drama, muito mais força, muito mais expressão, e você tem corpos que não são idealizados como perfeitos. Então aqui ó, você tem
uma pessoa do lado que já tem mais idade. Se fosse renascentista, ela também estaria tão jovem quanto os personagens principais, toda linda e belo, né? E aqui na da Judite segue a mesma ideia. Aí é o que a gente diz que é um período que a ideia é a mesma, mas nem todo mundo faz igual. Então, o tema foi o mesmo, a decapitação do Holofernes. Só que, aliás, o tema foi o mesmo e a expressão foi a mesma, que foi a barroco. Então, muita luz, muita escuridão, emoção, um tema religioso, razão e emoção ao mesmo tempo, e assim por diante. Ambos pintaram a mesma coisa utilizando uma mesma ideia de técnica, mas cada um deu a sua própria interpretação. Cada um deu o seu próprio toque, como vê aquela cena. Fora que depende também da técnica, né? Ambos tinham uma técnica muito boa, vocês podem reparar que poderia passar até por foto ou coisa do tipo, né? Um pequeno Photoshop aqui, obviamente, porque você não vai tirar foto de uma pessoa arrancando a cabeça da outra. Mas enfim, vocês entenderam. Continuando. Consegui perceber. Com a obra de Judite, Decapitando Holofernes, traz essa visão do tema já exposto pelo pintor por Caravaggio. Essa daqui a gente já falou. Ambas as obras de Caravaggio e de Gentileschi são muito potentes, com figuras realistas, jogos de luz e sombra, ação dinâmica trabalhada em diagonais, resultando em cenas muito dramáticas. São essencialmente barrocas. Entretanto, na leitura dos sentimentos e das intenções dos personagens, percebemos algo diferente na obra da artista. A Judite, de Gentileschi, não parece estar executando uma tarefa extremamente desagradável, como parece ocorrer com as pessoas retratadas por Caravaggio. Ao contrário, ela olha diretamente para o corte que realiza em Holofernes com certa satisfação pelo sucesso da ação, enquanto aplica força no gesto para pôr fim à vida do homem e libertar seu povo dos horrores praticados por ele e seu exército. Além disso, a temperatura visualmente mais quente das luzes utilizadas por Artemisia e o braço do homem que resiste à ação da ajudante de Judite trazem mais intensidade à cena. Então aqui, voltando para analisar, né? Aqui você vê, vamos ver aqui se rola um zoom, rolou o zoom, temos o zoom, abemos zoom. Na obra do Caravaggio, a mulher ela tem uma expressão de que assim, olha, eu tô fazendo, mas não queria estar fazendo, hein? A outra tá observando também, não parece estar nem um pouco alegre com isso. E o cara, né, tem todo o drama. Aqui nela não, ó. Ela já tem a raiva, já tem o ódio, já tem a vontade. O cara tentando escapar já confere mais força, ação. Então aqui, ó, você tem muito mais sentimento, você tem muito mais força, né? A gente estava falando de apolíneo e dionisíaco, aqui é muito mais dionisíaca. Voltando lá o texto. Artemisia teve reconhecimento em seu próprio tempo, sendo a primeira mulher aceita pela Academia de Belas Artes de Florença. Sua arte é considerada feminista, por apresentar temas de mulheres fortes e autônomas, né? Então, isso é meio raro acontecer, vamos lembrar isso, né? Normalmente os artistas, não raro, eles só têm um reconhecimento pós-morte, quando o pessoal vai resgatar as obras, vai estudar o período e assim por diante. Ela ainda como mulher, olha, parabéns. Vocês olhem aqui depois o link, ó, explore mais Artemisia de Gentileschi. Eu muito provavelmente estou falando esse nome errado. Tem mais obras dela, então, só o QR Code. Música barroca. No período barroco houve uma mudança marcante no mundo da música, né? Eu não tenho como agregar som aqui para vocês, porque senão o YouTube derruba. E aí não é legal. Enfim, a gente vai pro barroco brasileiro, mas aqui já é o módulo 2. Já é a segunda parte, já é uma aula que deixa para outro dia. Certo? Encerramos aqui por hoje. E é isso aí. E tchau, tchau.